Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma semana para conversar com vocês. Essa semana a gente vai falar sobre roupa de trabalho, ou seja você no trabalho. Oi, Flá, tudo bom? Oi, Mari. Oi, todo mundo. Tudo bem? Então, hoje é roupa no trabalho? Hoje é roupa no trabalho. Vai dar pano para manga, eu acho que dá Vai. para falar até mais de um episódio sobre isso, porque são muitas discussões que entram aí, né? Não é só a questão do tipo que roupa usar, é uma questão que abrange muito mais questões, né, Flá? Muito mais. Porque é o que a gente até falou no finalzinho do último episódio, né? Que o trabalho tem toda a questão do coletivo, né? Do Então, como coletivo. que a gente. O nosso estilo é tão individual, então como que a gente vai levar esse individual para o coletivo? Para Então, viver em sociedade. E a gente vive em sociedade, né? Então, como que a gente vai responder a essas regras que a sociedade já tem com relação ao trabalho também, que eu acho que ficou um pouco perdido aí, talvez, meio que pós-pandemia, a gente pode dizer assim, né? De uma certa forma. sim, sim. E eu estava aqui pensando, alguma vez você teve alguma situação no trabalho com roupa? É, eu sempre fui muito tranquila e eu não tinha tanto meu estilo na época tão definido, né? Então eu acho que eu lembro de uma vez em BH, ainda sendo estagiária, de ter ido de short, e aí ter ficado incomodada por causa dos olhares e nunca mais fui. Mas é porque era um short bem curto mesmo, mas, né, short. É, acho que short não é um elemento para trabalhar, acho que bermuda vá lá, mas short não. De toda forma, foi uma coisa que me incomodou, né? Enfim, eu acho que eu falaria que hoje em dia para nenhuma cliente minha que está pensando em roupa de trabalho, jamais short. Bermuda, e aquela bermuda que é ali quase chegando já no joelho. No joelho, sim. É, Eu e tive, você já teve? eu tive uma situação quando eu comecei a fazer mestrado, Uhum, me vestia de forma muito colorida, assim, muito expansiva, uhum. é, com, e também com roupas, assim, que moldavam mais o corpo. E aí, uma vez, um professor chegou e falou que eu estava no mestrado para arrumar marido. Ai, E aquilo foi, assim, para mim, um baque. E aí, eu acho que isso me travou muito depois na hora imagino. de me vestir para ir para a universidade, em congresso, apresentar trabalho, Mas você assim. estava com uma roupa muito curta? Não, não tava com roupa curta. Só que eu sempre fui de Hum. me maquiar, de estar Sim, arrumada, sim, e a roupa às vezes muito justa. Assim, o que que é roupa justa? Uma calça jeans justa com uma blusa justa. entendi. E aí A gente falaram é. isso, mas eu sempre fui muito de batom, batom vermelho, então acho que a mistura de todos esses códigos fez com que ele falasse isso e, cara, foi difícil, assim, me travou total, depois eu comecei a sentir muita insegurança e eu acho que ainda o pior foi eu sentir, assim, que eu não dava conta, sabe? Algumas vezes eu Uhum, meio que acreditei nele, que eu não era sim, inteligente o suficiente para estar lá, para sabe? estar lá. Uhum, Então foi um baque. Aí eu imagino. acho importante, né? A gente tá falando sobre isso, né? Sobre roupa no trabalho, porque Sim, eu acho que todas nós temos alguma história, né, em relação à roupa no trabalho, uma com certeza. insegurança, assim, né? Ó. Porque até é uma questão que muita gente que procura consultoria traz, né? Eu não sei me Muito. vestir para o trabalho. Eu É, fico insegura para me vestir para o trabalho. Então, é isso mesmo. Acho que muita gente traz, acho que a maioria das nossas clientes tem essa questão. Eu, há muitos anos atrás, antes de ser consultora de estilo, eu fiz também, eu queria para o trabalho, porque eu ia trabalhar numa empresa, eu nunca tinha trabalhado em empresa. Eu trabalhava antes sempre em agência, então a agência sempre foi muito mais tranquilo, né? A forma de se vestir. Mas empresa eu sabia que eu precisaria estar um pouco mais arrumada e tal. Não ir com uma calça jeans do tipo, sei lá, clara, toda rasgada, blá blá blá, umas coisas assim. Então eu falei, então eu acho que eu preciso. Eu estava fazendo uma, como é que chama, gente? Uma identidade visual para uma ah, consultora de sim. estilo, e eu acabei fazendo parte dessa identidade visual como permuta, e ela fez para mim. Mas é isso, assim, eu acho que naquela época ainda era tudo muito quadrado,
E tudo muito ligado em regras demais, do tipo, você tem que ter uma calça alfaiataria, mesmo que a calça alfaiataria não faça parte do meu estilo. E hoje em dia tem calças alfaiatarias com mais cores, tem calça alfaiataria cenoura, que antigamente você não achava muito. Eu achava que tinha que ser aquela calça que a cara era super alfaiataria, que era reta embaixo, que tinha que ser aquilo que tinha que usar. Então, acho que hoje melhorou muito, 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 especialmente no Brasil, né? Eu acho que o Brasil é um mundo de roupas aí de qualidade e de opções que a gente não acha tanto fora. Eu vejo amigas minhas que moram fora que reclamam muito de falar de tipo de roupa, é sempre a mesma coisa, corte ruim, corte feio, modelagem feia e tal. Então, eu acho que há muito tempo atrás eu levei isso e comprei 2 calças alfaiataria e que, honestamente, a primeira coisa quando eu comecei a reparar, eu falei, nossa, a primeira coisa que vai sair no meu armário são elas. Nossa, que bom você trazer esse tópico, porque isso acontece muito, né? Muito. As pessoas acham que trabalho é blazer, camisa, e às vezes É, não é do estilo da pessoa, acaba comprando aquelas peças para trabalhar e depois não é. consegue, né, usar fora do trabalho e até acaba tendo ranço de ter que usar aquela peça no trabalho. E isso eu acho assim um Exatamente. grande problema, porque muitas vezes a questão da roupa pode dificultar a nossa relação com o trabalho. Se a gente colocou isso na cabeça, que precisa da camisa e a camisa não é do nosso estilo, e aí a gente precisa, né, colocou que precisa usar a camisa para trabalhar, você acaba ficando assim, tendo desgosto de ter que vestir aquilo Exatamente. e às vezes começa a ter desgosto do próprio trabalho, né? Uhum, Então é um assunto bom mesmo. Mas você estava falando das regras. Quando uhum. a gente pensa em trabalho, ainda tem muita regra, né, Mari? Assim, quando a gente vê. Sim, e muito por causa da questão da sociedade mesmo, do coletivo mesmo, né? A gente tem que entender que trabalho é uma coisa importante, não é do tipo, oi, tô indo ali na esquina na padaria pegar um pão, né? Eu não vou trabalhar de chinelo, né? Tanto que para mim, ver gente, eu sou pessoa que sou muito chata, porque eu sou muito arrumada, eu gosto de me arrumar e eu acho que se arrumar é uma coisa legal. Então, assim, quando eu vejo gente no shopping de chinelo, eu já acho ruim. Imagino que quem mora em cidade de praia seja um pouco diferente. Talvez se Eu eu ia, morasse em cidade de praia, né? Igual eu ia você. dizer, aqui se vê Mas você bastante. vai? Você vai de chinelo no shopping aí em Floripa? Não, porque eu só tenho um chinelo e assim, eu não uso nem em Pois casa, é. sabe, direito. Então, não é. É porque também para o meu estilo, os calçados eles precisam ser Não um é. pouco mais pesados, Sim, né? O sim, os chinelo meus também. da exposição, então Exatamente. que eu Exatamente o que eu penso. Mas é isso, assim, eu acho que às vezes eh, a gente tem que entender que a gente vive em sociedade, a gente tem que entender que tem sim regras de uma certa forma, né? Não são todas que a gente tem que seguir, mas obviamente a gente não mata, a gente não rouba, né? Obviamente que quem faz isso é preso. Então, assim, o se vestir, a forma de se vestir também é uma regra perante a sociedade que a gente tem que seguir em alguns momentos, né? O que eu acho que eu estava falando no início é que pós-pandemia acabou ficando tudo muito blur, assim, muito meio anuviado, porque eu acho que essa coisa do conforto chegou muito grande. Já estava vindo e as empresas começaram a liberar de uma certa forma um ponto do tipo, ai, não tem regra nenhuma, a gente não vai ter um dress um code, né? Um dress code código de nenhum, vestimento. eu não vou passar dress code, e aí começou do tipo o tiro no escuro, e aí cada um tava, virou uma confusão, né? Eu acho que para quase todas as empresas podem ter ocorrido isso. É claro que a gente não pode esquecer, gente, que regra funciona para muita gente, mas em compensação, se você parar para pensar, pessoas ricas e famosas se vestem do que quiser e está tudo bem, né? Então a gente nunca pode esquecer que tem a hierarquia da vida e é essa, né? Então, por exemplo, se você pensa no Mark Zuckerberg Nossa, aí, estava né? pensando nele No agora. Meta, do Facebook, só usa camisetinha e vai Moletom. apresentar para 500 milhões de pessoas e é isso que ele está usando e está tudo bem. Não põe um terninho, não põe uma coisinha arrumadinha, e às vezes eu acho que peca um pouco, né? Mas tipo, foda-se, porque eu sou fodão, eu sou rico, eu sou dono da Meta, blá blá blá. Então, assim, é o que eu falo, nós somos meros mortais, ele não é, né? Ele já não é. Ele já foi, mas já não é. Então, a gente, sim, eu acho que a gente tem que seguir, sim, uma regra. E é engraçado, vou contar um caso aqui.
que eu tive um encontro com o advogado da minha cidadania, ele é italiano e ele vem aqui uma vez por ano, e eu ia lá saber como é que estava o processo e tal, que eu já tinha entrado. E aí eu fui encontrar com ele. E eu cheguei lá e ele estava tão elegante, com um terno, num corte, que eu não imaginava que uma pessoa italiana ia ter. Não, óbvio que você pensa italiano, você pensa nos ternos legais, nos cortes legais, mas o dele estava sensacional. Eu falei, gente, e meio assim colorido, sabe? Tinha as listras assim, e era azul com vermelho, ou meio rosa. E eu falei, gente, acertei no advogado. No sentido de, tipo, cara, eu sou consultora de estilo, eu fui toda colorida esse dia, eu fui com uma calça vinho e a blusa rosa, que eu acho que foi a roupa que eu usei no dia que a gente estava fazendo O Barbie, desafio? o Ah, desafio da Barbie. legal! Eu fui com essa roupa e eu falei, cara, achei sensacional, porque eu achei tão bem vestido, assim, tão elegante, não sei o quê. E o dia que eu conversei com ele online, obviamente, não dava para ver, acho que ele não estava de terno nem nada, mas assim, você vê que faz uma presença, que faz, sabe, o olhinho brilhado, tipo assim, não do tipo, ai meu Deus, eu te acho bonito. Não, mas assim, nossa, você veio todo arrumado me atender, sabe, que consideração legal isso. E eu achei isso muito interessante, sabe? Total. Então, achei bem legal, assim, que a gente tem que entender que a gente pode fazer isso também. A gente se vestir bem, a gente pode fazer o olho das pessoas brilharem por entenderem que a gente está se vestindo bem para elas, às vezes, quando você vai atender uma pessoa, né? Se você é sei lá, que seja um médico, que seja, né? Às vezes médico está com jaleco e tal, mas que seja um médico que atende em consultório, que seja um advogado, que seja uma pessoa que atende clientes, às vezes, você estando mais bem vestido, você consegue passar Uma boa realmente impressão, né? uma boa impressão. Uma impressão de eficiência, capacidade, profissionalismo, né? Eu acho, eu acho. E aí eu acho que a gente toca ali um pouquinho na questão da alfaiataria, tem que ter alfaiataria, na verdade o corte alfaiataria, né? E hoje em dia o corte alfaiataria realmente ele está múltiplo, graças a Deus, ele está muito maior do que foi há 10 anos atrás. Então você consegue achar outras coisas nessa cara mais alfaiataria, essa cara mais arrumadinha, você consegue usar bem para aparentar estar elegante, não sei nem se é essa palavra, para estar mais apresentável, etc. e tal. Sim, É claro que a gente vai bater sempre na boca da hierarquia aí, né, gente? Não adianta, a gente vive num mundo em sociedade, tem pessoas mais pobres, tem pessoas mais ricas, isso vai se conflituar sempre, enfim. você falou ali a questão do corte, da alfaiataria. Além do corte, tem também o tecido, né? O Então, tecido, tem peças de alfaiataria, né? Calças, que a alfaiataria é uma roupa que veio, né, do ambiente corporativo, né? Uma sim, roupa até do código masculino e que as mulheres depois começaram a frequentar o mercado de trabalho e isso acabou adaptando ali para, né? Mas sim, além do corte, existe também o tecido. Então, existem tecidos que são mais levinhos, né? sim, Mas com um sim, corte de alfaiataria. de alfaiataria. E existe já tecidos que são bem mais pesados, estruturados, que Sim. não têm tanta fluidez, que não são tão molinhos, né? Então, Uhum. hoje a gente, é isso que você falou, a gente tem uma infinidade aí de coisas, de cortes, modelagens, até cores, né? É, Tem essa é. diversidade já. E eu acho que o ponto essencial aqui, né, Flá, que a gente conversou muito sobre isso antes, é entender o que é que funciona, o que não funciona, e como que isso deve ser falado nas empresas. E eu tive um bate-papo na minha comunidade do Style Tellers, da Carol Garcia, que é do Biro de Estilo, que foi muito legal esse bate-papo. Eu não pude estar presente no dia exato, mas eu vi ele depois, né? Trouxe algumas coisas para você também. Que eu acho que essa questão de passar um dress code, como que esse dress code vai vir, né? Eles falaram do dress code que veio, a cartilha do dress code que veio do Banco Inter, e que deixou muita coisa em aberto, né? O que é, né? Falar que a pessoa vir com o cabelo arrumado. Então, assim, só para contextualizar, Mari, Isso, esse banco, ele tem, assim, um código de vestuário. Então, para quem trabalha lá, como que as pessoas, os funcionários, devem se vestir para trabalhar. E aí eles falam de forma, podemos colocar aqui genérica, né?
É, sobre genérica. tudo. Então, É, a Mari trouxe agora essa questão do cabelo, né? Porque lá dizia, o sim. que estava escrito em relação a cabelo? É, o cabelo arrumado. Mas o que é cabelo arrumado, né, gente? Barba mal feita. Estava escrito cabelo arrumado, barba. O cabelo tem que estar arrumado, a barba feita. Não pode. Aí a gente fica se perguntando: o que é barba mal feita? Uma barba grande, mas que seja comprida, que tem muito homem que usa hoje em dia barba grande, mas a parada é mal feita, o cabelo sem corte. O que é o cabelo sem corte exatamente? Será que a gente não está sendo racista porque a gente acha que cabelo arrumado é só cabelo liso e o cabelo crespo não necessariamente vai estar arrumado? O que é, né? Aí falava mais uma coisa, falava de unha mal cuidada. O que é unha mal cuidada? É estar com o esmalte pela metade, a sua unha normal, que é tipo a minha, que não cresce todo dia, descasca, lasca e não sei o quê, mas está ali mais ou menos arrumadinha entre aspas, assim, não está pintada, às vezes eu não pintei. Ela tem que estar pintada sempre? Se ela tem que estar pintada sempre, será que eles não deveriam estar me pagando por isso? Né? É umas coisas que a gente começa a perguntar, que chegou a falar, inclusive, de capinha de celular, cara. Eu falei, pô, peraí, a capinha de celular, o vidro do celular não pode estar quebrado, então me dá um novo, né? Porque assim, às vezes eu não tô com grana, às vezes não é essencial para mim, especialmente se o meu celular for o celular da empresa, porque assim, o pessoal lá até chegou a falar assim: se é um celular da empresa, ok, eu não colocar uma capinha, se eu quero uma capinha do Pikachu, se eu quero uma capinha da Hello Kitty. Aquele celular é da empresa, mas o meu celular eu coloco o que quiser, mesmo que eu vá atender a cliente. Porque, Exato. querendo ou não, se você se sente confortável em mostrar que você gosta da Hello Kitty para o cliente, acho que não tem problema nenhum, né? Total. E eu acho que isso é muito uma coisa pessoal de cada um, obviamente, tipo assim, a Hello Kitty não tem nada a ver com a empresa, mas você vai tirar seu celular, eventualmente a gente até tira para anotar coisas hoje em dia no celular, né? Mas são muitas coisinhas que ficaram muito em aberto, né? Do tipo assim, unha bem feita, cabelo arrumado, barba bem feita, e aí? Né? Deixou aberto e ficando pior, né? Eu acho. Então, eu acho até que se a gente for falar nas outras coisas que a gente pode dar dica de roupa de trabalho, que é assim, pensar em alfaiataria, obviamente, numa calça jeans de um azul mais escuro, se você gosta de cor, eventualmente usar uma cor num blazer, dependendo de onde você trabalha, aí varia muito, né, Flá? Porque a gente não sabe os ambientes que as pessoas trabalham. Então, tem um ambiente que é muito extremamente formal, tem um ambiente que é mais ou menos formal e tem um ambiente que é mais informal. Então, assim, tem gente falando que tem gente que trabalha numa empresa X que vai todo mundo de camiseta, do jeito que quiser, e não tá nem aí, o dono não tá nem aí, porque ele é assim também. Ele acha que isso não faz diferença. E às vezes não faz diferença para as pessoas que ele atende, mas talvez a pessoa que é super, ultra, hiper formal, a empresa que é super, ultra, hiper formal, ela tem que colocar mais regras, né? Sim. E aí a gente está tentando equilibrar aqui isso, né? Sim, eu acho que a questão da roupa no trabalho vai depender muito qual é o trabalho e qual é o local de trabalho, né? É, Vai depender muito disso. Então, se na sua empresa tem a tal cartilha que a gente citou aqui o caso desse banco, mas assim, normalmente as cartilhas de código de vestimenta para trabalhar são assim, são muito são assim, genéricas, muito genéricas, né? cheias de Aí é regra. assim também evite decote, tá? Mas É, qual é o decote, né? Qual é o comprimento é, desse decote? é, Enfim, se a cartilha for assim muito conservadora, né? Aí é, sim, eu acho que a gente pode ter aí algumas dicas, né? Algumas recomendações para dar, que é essa questão da alfaiataria, de é. realmente evitar peças que vão mostrar muito Muito pele. corpo, muito pele. Então, até Sim. a alcinha acaba sendo uma grande questão, né? Que essa é uma grande dúvida, né? Pode ir com É. blusa de alcinha ou não, né? Pode Então, ir com uma vai alcinha mais depender, larga, né? Eu acho. exatamente. Aquela alcinha muito fininha, cara, que nem se o sutiã é daquela alcinha, eu já acho muito fina. E eu tinha É, uma menina que trabalhava comigo uma época que ia com vestidinho e eu sempre falava, gente. Eu pensava assim, eu nunca cheguei a falar, mas eu pensava assim, gente, acho que não é muito uma roupa para trabalhar, sabe? Em empresa, né, gente? Que eu tava, se fosse na agência, acho que eu ia falar, tanto faz, tá bom e tal, mas na empresa eu acho que eu fiquei
levemente incomodada, porque eu era muito arrumada e eu não trabalhava assim, eu sempre fui muito arrumada, eu usava salto 15, porque eu gostava, tá, gente? Porque eu não precisava, não. Mas eu era muito arrumada, então eu. E aí começou a ser uma época que eu realmente via que estar arrumada era interessante, então aquilo começou a me deixar mais ligada, eu acho, com relação ao vestir já aí, começou aí. Você falou de salto alto. Eu lembrei de uma situação Salto de alto. trabalho. Ah, O uniforme de trabalho, agora eu vou contar. Gente, o varejo, trabalhar no varejo é o nossa. que há de mais horrível nessa vida, assim, é muito puxado, é muito, muito puxado. E aí você ganha um uniforme, então você ganha um uniforme, uma única peça, tipo, um Uhum. único look que é da coleção que está na loja que está sendo vendida. Porque a ideia é você vestir essa roupa. Sim, E aí a pessoa chega na loja, vai elogiar a sua roupa, e aí você fala, ah, é essa aqui, você é não da quer provar? coleção. É, Aham. funciona assim. Então você ganha um look, e esse Uhum. look você usa tipo por 2 meses. E eles não te dão outro, não dão assim para trocar. Então qual que é a ideia? Você usa para trabalhar e não sai do shopping, da loja com essa Com roupa. ele. Ela fica lá para não sujar, porque senão você não tem outra roupa para trabalhar. É, E aí, se é. você quiser outro, você tem que fazer o quê? Você tem que comprar. Claro que eles Mas dão eles ali uma porcentagem de descontam, né? desconto, acho que era 30%, você compra outro, mas eles precisam aprovar aquele look, então não é qualquer peça da coleção que você pode comprar. Sério? E aí eu fui lá e vem assim também os looks montadinhos. Aí quem trabalha mais tempo, fica numa ordem de hierarquia, né? Quem trabalha mais tempo vai escolhendo, tem o direito de escolha do look. Então você chegou por último, você vai pegar o que sobrou. E, Sim. gente, eu peguei um que era tranquilo, assim, era uma calça de meio moletom, assim, só que no corte de alfaiataria. E aí é que a gente estava falando de tecido e tudo mais, né? Então É. hoje também já tem moletom com corte de alfaiataria, pode Ah, ser pois uma é, tem. opção, né? É. E uma blusinha, assim, de seda também bem tranquilo, só que era um salto, era uma Anabela, mas assim, ó, gigante, gigante. Nossa Aí tu Senhora. pensa ficar subindo escada, descendo escada, Nossa né, Senhora. indo para o estoque e corre de um lado e corre do outro por mais de 8 horas com aquele salto. Gente, isso assim é uma coisa que, meu, chegou no momento que eu reclamei. Eu falei assim, ó, não tem a menor condição Não, e de você ainda é alta, né? trabalhar com isso Imagina com aqui. quantos metros você ficou. Eu falei, não, eu não Não, e vou até mais ruim para atender trabalhar. cliente. Imagina atender cliente, você muito maior também é ruim. Eu acho que as pessoas não gostam muito assim. Nossa, Que aí a gente pode pensar muito nessa questão do trabalho, quanto muitas vezes faz mal para a saúde sim, algumas regras, né? A gente pode sim. pegar também o caso, por exemplo, de aeromoça, que a Nossa, sim. maquiagem, né, é um item Uhum. obrigatório. E É, assim, tem gente que tem alergia, tem gente que, né, passar maquiagem, uma maquiagem pesada, como era no caso delas, né, que não é uma maquiagem leve todo dia, uhum. isso é puxado, né? É, Então, tem algumas questões das empresas, às vezes, que são muito abusivas, né? Essa eu questão do também salto acho. alto, essa questão da maquiagem. Você viu, né, que Uhum. teve até aeromoças que entraram na justiça e ganharam, né, a causa. Que Sim. a companhia precisou pagar aí a maquiagem delas, porque, né, gente, maquiagem Também é um acho, maquiagem item é que. caríssimo. É, Eu e acho que, na verdade, tudo isso deveria ser custo da empresa. Eu acho que, assim, eu gosto de fazer minha unha, mas eu faço uma vez por mês. Quer que eu faça mais? Paga, né? Obviamente que cortar o cabelo, não. Obviamente que manter a sua unha minimamente arrumada, digamos assim, não vai, né? E aí, unha mal cuidada, bem, eu não vou aparecer lá com a unha toda preta embaixo da. A unha toda, né, de terra, preta, suja. Aí eu também acho que é exagero, que é mal. é, a mas pessoa não. assim, é bem Mas delicado, né? Porque é a existe, questão do mas é bom senso. delicado. Mas nem todo mundo tem, né? Poxa Exatamente, isso que eu vida. ia falar. Até lembrei esses dias de um cara que postou, ele pediu assim, situações da geração nova em relação a trabalho. Ah, E aí foi muito engraçado, gente, que aí era uma empresa que estava trabalhando, né, como home office, mas ia voltar a trabalhar presencial. E aí eles aham, informaram. E aí
as pessoas começaram a questionar, pô, mas e agora? Vão pagar creche, né, para o meu filho e tal. E aí É. teve uma garota de geração nova que ela Ah. falou, mas e aí, vocês vão pagar as pessoas que vão passear com o cachorro? Porque agora o cachorro vai ficar em casa sozinho, vai ficar em casa sozinho, vai entrar em depressão, e aí a empresa agora tem que pagar a pessoa que vai passear com o meu cachorro para ele não ter depressão. Então, assim, o bom senso hoje é aquela coisa que, né, a gente é muito plural. O bom senso para mim pode ser É. totalmente diferente do bom senso para você, né? Então, tinha pessoas É. preocupadas com a creche e aí a outra pessoa, para a Achou realidade que dela, o cachorro aquilo ia era ficar com bom depressão. senso, né? Então, é É. muito delicada essa questão do trabalho, porque realmente o bom senso hoje em dia, mais do que nunca, cada um tem o seu, né? Então, É. fica uma questão delicada, mas eu acho assim que Fica. realmente a gente pensar, né, como que é a empresa, se ela é mais conservadora, se ela é menos conservadora onde a gente está Sim. trabalhando, né? Se Mas eu, existe um código, né, de vestimenta. de vestimenta, e E se eu você acho dá que conta de seguir esse código, né? exatamente. E aí o que eu acho também, muitas vezes, é que se existe esse código, é chegar no RH e falar, ó, não entendi isso aqui, né? O que que é É. Ou, na esse cabelo verdade, arrumado? o que já devia ter acontecido era, tipo, vamos bater um papo sobre essa cartilha aqui, antes de mais nada. Vamos bater um papo sobre o dress code. Na verdade, não virou uma cartilha ainda. Vai virar uma cartilha. O que vocês acham que dá para bater o papo aqui sobre isso, né? Porque na parte que eles falam das roupas, tentar usar roupas mais neutras, ok, né? Acho que beleza, para quem não está acostumado, para quem está começando pela primeira vez, talvez usar roupas com cores mais neutras seja mais fácil, cortes mais de alfaiataria seja mais fácil. Mas você tem que ver o tanto que aquilo cabe no seu armário, o tanto que cabe no seu bolso, porque às vezes você é uma pessoa que é um estagiário e não está dando para comprar nada novo, não, né? E aí tem que ser, eu acho que tinha que ter sido trazido e ter sido discutido antes de ter virado uma cartilha, entendeu? Uhum. Como tudo, eu acho que tem que ser um bate-papo, porque eu lembro lá nessa empresa, muitos anos atrás, eu trabalhava no Boticário, gente, Grupo Boticário lá em Curitiba, e era muito tranquilo, assim, na verdade. Mas aí um dia resolveram instaurar e falar que tinha que ser assim, ou que tinha que ser assado, e era muito cheio de regrinha chata, que eu falava assim, sabe? Não, tudo bem, você não vir com uma sandalinha de dedo, obviamente, né? Mas assim, é... e aí eu acho que essa minha colega, depois de muitos anos, ela não pegou essa coisa, até porque eu fiquei lá uns 5 anos e foi mais ou menos logo depois que ela chegou, eu saí. Mas aí eu acho que é isso, assim, né? É o bom senso, que é o que a gente está falando, unido com um dress code que talvez precise ter tido um bate-papo antes, e por mais que tenha tido, não foi um bate-papo, esse foi uma palestra que a menina deu e falou: o dress code é esse aqui, basicamente, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Eu acho que tem, então, a gente já falou aqui várias vezes, tem vários tipos de trabalho diferentes, não é todo trabalho que vai dar para fazer isso. Tem gente que trabalha de Crocs, né? Gente que fica em pé o dia inteiro, Crocs é super confortável, blá blá blá, eu amo. Então tá bom, então trabalha de Crocs, né? A outra vai trabalhar de tênis, eu jamais colocaria um Crocs no pé, então eu vou trabalharia, se eu fosse meu caso, eu trabalharia de tênis. Então tem essas nuances aí de Tem. certas coisas que são aceitáveis ou É, não, né? e para algumas situações, até o Crocs faz sentido, que agora você falou disso, eu Sim. lembrei do pessoal que trabalha muito com produção de moda, então, assim, comercial, né, ou fazer uma Ah, campanha fotográfica. Eles estão ali imersos num universo que eles precisam mostrar um diferencial, a um criatividade. descolamento, uma criatividade. Então, nesse É, sentido, um Crocs faz é, sentido, né? é. Depende se ele quer Aí pega o passar uma Crocs imagem colorido. exatamente confortável, criativa. Então, falar de universo de trabalho é muito complexo nesse sentido, porque você pode pegar qualquer peça que ela vai se encaixar no universo de trabalho de alguém, né? Então, a gente Vai. precisa avaliar qual é o nosso universo, né? Precisa ter essa reflexão. Qual é o nosso É, universo de trabalho, né? Por é, exemplo, eu e é você, a isso. gente tem um trabalho que em termos de investimento é muito confortável, assim, a gente pode usar, Sim, a gente pode usar o que a gente quiser, a gente vive o nosso estilo trabalhando, né? exatamente. E tem pessoas que já não têm essa liberdade, e aí também, Mário, eu acho que
ela trazer também algo individual dela, né? Algo Sim, que do estilo dela mesmo, quando o sim, código é super restrito. Até é. lembrei aqui de uma cliente que eu atendi, que ela trabalhava numa metalúrgica e usava roupa assim muito masculina, né? Assim, Uhum, uniforme largo, era como é que chama? Um macacão totalmente coberto, assim, uhum. largão, era uma botina e eu acho que tinha touca também, então, É, porque às e vezes precisa tinha usar luva, EPI, eu né? acho. Então É, não às vezes precisa usar aparecia EPI. quase nada Nada tipo, dela. do corpo dela, né? Então aí ela estava se sentindo muito mal, assim, né, com aquela vestimenta, obviamente. Sim, E aquilo começou a afetar o depois do trabalho, porque ela daí não como ela ficava muito tempo, né? E a gente fica realmente várias horas, sim, né, no trabalho, 8 horas, sim. vestindo aquele macacão, naquela cor, naquela modelagem. Quando ela saía do trabalho, ela tinha dificuldade de viver o estilo dela, de usar as roupas mais justas, e então Uhum. é realmente muito complexo. É. Conversando, né, a gente descobriu que então por baixo, por mais que ninguém visse, ela tinha que ter ali uma lingerie que fosse mais do estilo dela, né? Assim, Ó, que interessante. representasse, que trouxesse esse lado mais sensual, feminino, que era o que ela buscava. Sim. Então, é bem complexo, é um assunto que dá. É, e é por isso que eu falo que às vezes o trabalho, às vezes a gente não vai dar conta de ficar num trabalho que tolha, vem de tolher, sei lá como é que fala isso, que tolhe a gente muito, que bota a gente numa caixinha muito que a gente não consiga sair minimamente, né? Porque eu acho que até um trabalho que é muito formal não é um trabalho que depende de uma segurança, de uma higiene, às vezes, assim, isso foi trazido lá na comunidade também, nesse bate-papo, que foi isso, assim, como é que a gente é uma pessoa que trabalha na fábrica. E lá na Boticário eu trabalhava na área de marketing, mas tinha a fábrica. A galera estava toda vestida assim, toda vestida de. Era a calça da empresa, a bota da empresa, tinha touca, às vezes tinha luva, às vezes tinha óculos, porque estava mexendo com coisa, com batom, com sabonete, com shampoo e tal. E não podia cair nada seu ali, né? Com máscara, já usava máscara. Então, tudo isso é muito complexo, porque às vezes a pessoa não vai dar conta daquilo, né? Ou ela, assim, não pode ter unha grande, dependendo. Então, tem várias questões que às vezes você consegue sair e fazer o seu estilo fora, num trabalho, né, que não é assim de fábrica, mas que depois você consegue, às vezes dependendo, né? É porque eu acho que nem maquiagem ali funcionaria, porque você já tem que usar tanta coisa por cima que ele também não apareceria, né? Eu, quando eu estava na pandemia, usando muita máscara, comecei a colocar meu olho super cheguei, né? Porque eu não tinha um batom, eu falava, então vai para o olho. E eu colocava meu olho, assim, coloridaço. E foi o que me ajudou muito, porque eu gosto muito de me maquiar, e eu gosto muito de batonzão e tal, então eu senti muita falta disso Na na pandemia. pandemia, usando máscara. Muita Maravilhosa. falta. E eu acho que é exatamente isso, é esse tópico que você trouxe, a gente encontrar aí estratégias É, nessa situação que a gente está. Nem sempre é é, fácil. Por isso, muitas vezes, que as mulheres vêm também para a consultoria de estilo com essa demanda de trabalho, né? Que elas não conseguem mais se é, achar ali, né? Como que ela é, pode viver o estilo dela no exatamente. trabalho também, né? Uhum. E aí eu fico pensando, na verdade, porque nós somos millennials, né, Flá? Eu fico pensando a nova geração, a geração Z aí, como é que é isso para eles? Porque eu vejo que a forma de pensar é diferente, a forma de agir é diferente, a forma de agir perante dificuldades é diferente, a forma de trabalhar é diferente, então a forma de vestir também acaba sendo diferente. Então, alguém estava me contando esses dias, a pessoa entrou, não sei o que, trabalhou com a gente 3 meses, fala que saco, não quero, vocês não me deixam fazer isso, ou eu não gosto de fazer isso, não vou ficar. Eu ia o povo saiu olhando e pensou assim: nossa, tá bom, então tá, tchau. E é um pouco isso, assim, né? Nem eu que eu diga que eu vou ter duas gerações, sei lá o que, se é Z ainda ou não, que elas nasceram 6 e 9 anos ainda, não sei se é geração Z ainda, isso já mudou. Depois da Z tem o quê? Z É. acabou o alfabeto, alfa, não sei, mas enfim, é complexo mesmo. Eu acho que é essa coisa da roupa tem muitas camadas mesmo, que é a camada do nível social, é a camada do tipo de trabalho que você faz. É, do coletivo, é tudo isso, né? E aí tem uma questão aqui que a gente pode falar rapidamente, que é sobre o quando tem uma pessoa do lado de você que trabalha ao seu lado, se você deve falar com ela ou não. Eu acho que se você for muito próxima, até dá para falar.
Mas você tem que entender que talvez aquilo seja uma coisa que só te incomode. Então você tem que captar se aquilo incomoda mais pessoas ou não. Mas eu acho que tem que sempre tomar muito cuidado, porque isso também pode levar a processo. Eu não sei direito como é que tá as coisas hoje em dia, né? Mas sei lá, falar no RH, conversar com o RH, vamos propor, ter um bate-papo sobre vestimentas, e aí ver se a pessoa, assim, nem sempre a pessoa vai ter o bom senso de achar que a questão é com ela, mas que daria para ser ou não. Enfim, ou o RH pegar e falar mesmo com a pessoa, olha, você precisa, sei lá, né? Não vir com uma saia, com uma micro saia, né? Umas coisas assim que eu acho que, na verdade, que talvez tenha sido muito isso assim mesmo que eu falei. Acho que as empresas meio que deixaram para lá essa questão da vestimenta agora de uns anos para cá e talvez tenha virado uma confusão agora que a galera voltou a trabalhar. Sim. E aí essa Voltou a maneira, trabalhar presencial, né, no caso. essa maneira que você falou, isso que você falou, na verdade, né, de a gente fala ou não da roupa do outro no Que trabalho, a isso gente não fala, né? não Não, fala, não se fala. exatamente, não se fala da roupa do outro, né? Então, acaba sendo Mas bem no delicado trabalho. mesmo. É porque é isso, né, gente? É o que eu falei, um short muito curto, uma saia muito curta, eh, podem causar, assim, por mais que a pessoa seja o mais sexy e queira ter aquela sensualidade toda, talvez para um trabalho, né, você está perante várias pessoas, talvez não seja ideal, né? Um decotão aqui que vem até o meio da barriga, né? Ou até nas costas mesmo, né? Um decotão com as suas costas inteiras aparecendo. Não sei se isso cabe para um lugar que você está É, trabalhando, né? e de novo, vai depender realmente de como que é o lugar que você está trabalhando. Mas assim, o que eu acho que a gente sempre pode pensar é no significado daquilo. Então, por exemplo, o É, decote vai para um significado, vamos supor, um decote profundo, que é o tipo de decote que eu uso. Ele vai para uma linha de muita sensualidade. sim. Então, a sensualidade também está ligada, de certa forma, a uma informalidade. Sim, Então, se sim, é informal, já é muito distante do trabalho que pede por uma formalidade, que pede por um profissionalismo. é. Então, aí a gente tem que pesar. Da A mesma gente tem que forma, pesar, mostrar muito a pele vai para essa vai, questão mais casual, mais informal, mais sensual. E aí isso sim. está muito fora Quando do a gente fala desse formal. nome que eles dão às vezes, que é business casual, né, é você, e aí eu acho que é mais uma questão de não nunca de mostrar pele, né, nem de ser sensual. Eu acho que é uma questão, o business casual ele fica no, eu acho que a sensualidade não é ela não cabe no trabalho. Para mim é isso, tá? Eu acho que assim, de todas as, né, que a gente pode falar dos estilos universais, apesar da gente não trabalhar tanto com eles, a gente, né, é mais fluido e tal, mas de todos os estilos universais, se a gente pensa no set que tem, o sensual é o mais, é o que realmente não cabe para trabalho. Eu diria que até um esportivo e um natural cabe, porque hoje em dia a gente usa tênis, porque hoje em dia a gente consegue usar uma camiseta se você colocar um blazer por cima, ou usar uma camiseta que não seja de banda, né? Igual eu estava falando isso outro dia, não seja de banda, não seja de outra coisa, eu estava falando isso no desafio, né? Da roupa de trabalho. Não seja de alguma coisa assim, mas seja uma camiseta lisa, ou com uma estampa mais abstrata, mais tranquila, com uma calça corte alfaiataria, funciona para o trabalho. Até com tênis ainda funciona para um trabalho. Se o tênis for um tênis mais trabalho do que casual, né? Do tipo, oi, vou correr ali, é todo colorido, neon, blá, blá, blá. Pode até ser que funcione, dependendo do seu trabalho. Se você trabalhar numa agência, ok. Se você trabalhar num banco, talvez não. Então, o business casual, ele nunca vai cair, isso é um fato, acredito eu, no sensual. Mas é óbvio que você trabalhando, você pode usar o seu sensual de algumas outras formas. E Exato. a gente aprendeu muito isso, né, Flá? Que os próprios acessórios, dourado, prateado, que é brilho, brilho, uma transparência, mas você está com uma blusa por baixo, né? Vamos supor, você está com uma blusa justinha por baixo, que vai, é uma blusa inteira, gente, não é um top, é uma blusa inteira, e você bota uma transparência por cima. Já dá um ar sensual. Mas não é, estou mostrando toda a minha pele, né? Estou com um decote profundo, né? Estou com um decotão nas costas, estou de mini saia. Então, eu acho que, para mim, e até a alcinha, para mim, é muito sensual. E por isso que eu estava olhando para essa minha amiga e falando, eu acho que é demais, assim, mostra ombro demais. Né? Há muitos anos atrás, talvez a gente até trabalhasse com tomara que caia, com uma coisa por cima. Hoje em dia, ninguém usa tomara que caia mais, e que nome horroroso, né? Esse Mas, nome é enfim, muito horroroso. Eu é não, muito horroroso.
tenho nem palavra, dá vontade de rir. Eu tô rindo de É, nervoso, tá, gente? Porque ele é muito horroroso. ele é muito machista, esse nome, pelo amor. Mas é isso, eu acho que, eu não sei se você sente o mesmo que eu, mas eu acho que realmente dos estilos, assim, para mim, o sensual Tá. esse sensual que eu digo, que é extremamente sensual, né, é exagerado para o trabalho. Acho Sim, que não funciona. sim. Que dá para ter o sensual de outras formas, né? Achar ele de outras formas. E é isso que eu falo para a pessoa que gosta de ser muito sensual, tipo você, às vezes é isso, colocar uma, né? Você faz isso já, né? Você já coloca muita transparência, você já coloca muito brilho, é isso, já faz você ter a sensualidade de outras formas. Eu coloco muito nos brincos, brincão, grandão, dourado, colarzão, pesadão, dourado. Às vezes meus colares são mais lúdicos, mas eu tenho muito colar pesado dourado também. Então tudo isso equilibra ali, Sim, verdade. né? E eu estava lendo um livro, né, para trazer algumas coisas para cá, que chama Roupa Mulher Uhum, Trabalho, que é da Mayra Cota e da Thaís Farage. uhum, É Como se veste a desigualdade do gênero, é o uhum, subtítulo, né? E aí elas uhum, abordam realmente isso lá, Mari, assim, muito o quanto é, existe essa desigualdade na questão do trabalho, da vestir do trabalho, né? Como é, o homem, por exemplo, se a gente fala assim, né? Tem códigos no trabalho, como as aeromoças que eu comentei, né? Que sim, a maquiagem precisa existir, mas, pô, por que que o homem também o não homem pode não estar usa. usando, né? Então, elas trazem muito essa questão que gera, Uhum, assim, realmente muita reflexão, né? uhum, Do quanto existe aí uma desigualdade realmente para nós uhum, mulheres, né? O quanto a gente está atrás também nessa questão do vestir. E aí, um dos pontos, assim, que elas comentaram, e que tem a ver com isso do falar, né? E eu uhum, achei muito sensacional, é que a gente sente uma insegurança, nós mulheres, né? Agora colocando. A gente sente uma insegurança na hora de se vestir para o trabalho, né? Será que eu estou adequada? Será que eu não estou adequada? Será que isso está bom? uhum, Será que isso não está bom? E aí seria uma ideia, assim, da gente saber que todas estão passando pela mesma inquietação, né? Pela uhum, mesma insegurança, então seria sim, a oportunidade de falar também, sabe? uhum, Então, por exemplo, no trabalho, se a tua colega foi um dia sem maquiagem, é chegar e falar para ela: Nossa, como você fica bonita sem maquiagem. Porque a gente tem uhum, a ideia do quanto a maquiagem precisa existir no trabalho, mas sim, realmente precisa, sabe? não, Né? Não, não tem. Então, às vezes essa pessoa tá ali se sentindo insegura, mas chega outra mulher e elogia. é, Isso, sabe, a gente acaba uma ajudando a outra, que até foi o que mostraram lá no filme da Barbie, né? Uma aham, ajudando a outra para a gente ir aos poucos mudando isso, né? E às vezes, é, assim, elogiar a roupa, né, da colega, se você realmente achou legal, né? Porque isso vai dando segurança, vai dando impulso, depois você ganha um elogio, fica meio que a corrente do bem, né? Eu achei isso muito sim, sensacional. E aí sim, elas até colocam a questão da liderança, né? Se você é líder, o quanto você se vestir pode impactar as as outras outras pessoas. pessoas, Então, a gente estava falando aqui do tênis, né? Se sim, você é líder, tem subordinados, mas o teu estilo, né, pede aí, você gosta de tênis, o quanto você sair do salto e botar um tênis pode influenciar as outras uhum, pessoas, né? Claro, seguindo sim, aí um profissionalismo como a gente colocou, né? Mas, por exemplo, claro. até teve, né, recentemente a quebra aí de protocolo eu não lembro o nome dela, da jornalista que apresentou o Jornal Nacional de Ah, sim, Tênis. de tênis, é. Então, quanto Foi a isso foi Maju? comentado, não, eu acho que não, Foi a outra, a Ruiva? não, eu não lembro o nome dela. Nem a Maju? Ou é uma das duas, será que não? Enfim, não lembro. Mas ela foi de tênis, não, acho que é Eu Patrícia lembro. Poeta, não era? Ah, não sei se foi Não Patrícia era? Poeta. Bom, enfim, Ah, não foi sei. uma mulher que apresentou o Jornal Nacional de Tênis pela primeira vez. Então, assim, a gente lembrava daquilo como, né, algo o mais sofisticado, o mais formal, né? Sempre um salto alto e de repente ela vai lá e quebra tudo isso e vai de tênis. O quanto isso não inspirou tantas outras mulheres assim, pô, se ela tá apresentando o Jornal Nacional de Tênis, eu vou trabalhar de tênis também, né? E É, aí é realmente assim a combinação dos elementos, né? Você colocar o tênis que vai para essa linha que a gente comentou aqui, natural, esportiva, que vai para um lado mais casual,
E aí, de Casual. repente, você traz um elemento mais formal, como uma camisa, Uhum, que eu acho que era o caso dela, né? Uma uhum, calça de alfaiataria também. uhum. Então, isso equilibra, né, com É, o as informal informações. do É. tênis. E eu Isso é uma acho que coisa que eu talvez faço muito. exatamente, pode falar. É. Não, não, fala Como é que você. você tá? Não, é que eu falei assim que talvez o grande lance do trabalho seja esse equilíbrio, equilibrar as Equilíbrio. informações. Conta um pouquinho como é que você faz. Não, eu faço muito isso, né? Porque é o que eu falei, como eu já me visto muito com realmente com camiseta, a minha base é a minha camiseta. Eu gosto muito de partes de baixo que sejam mais arrumadas. Então, no geral, a minha parte de baixo está sempre mais arrumada. Então, ela sempre vai ficar um business casual, assim, entendeu? É obviamente que às vezes a minha camiseta exagera, que é uma camiseta de banda, às vezes a minha camiseta exagera, porque é uma camiseta de desenho animado, mas, no geral, eu faço isso. Aí eu coloco um casaco que é mais arrumado, eu coloco um tênis que é mais arrumado, e eu vou de tênis, no geral, mas meu tênis é mais arrumado. Eu tenho sandálias também, enfim, bota e tal, que aí acaba ficando mais arrumado. Mas é isso, eu tento trabalhar, eu gosto muito desse high-low, assim, do usar nesse sentido de um casual e um mais arrumado. Eu gosto muito, muito, muito. E é isso, acho que essa pode ser uma boa estratégia aí, né, para o trabalho. É, Uma é, boa estratégia. E é por boa. isso até que a gente pensou nesse nome, né? Vista-se de você no trabalho. A gente já tinha falado, É. agora fiquei na dúvida se a gente tinha falado o nome do episódio. Eu falei no início, seja você no Falou? trabalho. Eu falei, Ah, seja então você no tá. trabalho. Então, é realmente isso, assim, você encontrar formas de trazer um elemento seu equilibrando com esses elementos que o Código do Trabalho pede, né? Eu acho Exatamente. que é isso. E aí a gente até tá com uma ideia agora de Sim. trazer exercícios para vocês conhecerem mais do estilo e para ir realmente É, inflamar o estilo de vocês. Então a gente é. vai tentar, né, Mari, todo finalzinho de Vamos. episódio A agora a gente vai gente trazer trazer um assim exercício. um Isso. exercício de reflexão. Então a É. gente pensou assim, para abordar todo mundo, né, independente se você está num trabalho mais livre, como eu e a Mari, em termos de vestimenta, né? E Sim, também se você está no outro oposto, né? Com um código extremamente rígido, a sim. gente pensou nisso tudo. Então, o exercício seria vocês pensarem qual, como se fosse assim de certa forma, um amuleto. Qual Uhum, seria o seu amuleto? É aquela peça que te dá força, que te dá segurança, que você uhum. poderia usar no trabalho. Seria isso, né, Mari? Seria isso. Qual seria essa peça? E aí, para a Mari, até quando a gente comentou sobre isso, ela já falou: Ah, eu já sei qual seria o meu. Então, conta aí um pouquinho qual seria o teu amuleto. O meu é um brincão que eu tenho, bem grande, que ele parece um arco e flecha, parece um arco com um monte de flechinha, assim. Ele é douradão, bem grande, assim. Literalmente, se você faz assim com o dedo, ele forma uma bola desse tamanho, é bem grande. E eu acho que ele me traz muito essa sensação de segurança, por incrível que pareça. Eu gosto muito dele. Quando eu ponho ele, me acho, assim. E é ele traz ali o que eu gostaria, se eu não pudesse usar outras coisas. E Legal. você, o que que você gostaria? O que que você traria? Então, para mim, seria a maquiagem. Então, não seria algo assim, né, na questão da pressão, né, assim, precisa ir Uhum. maquiagem, mas seria algo assim que me traz uma força, me traz uma segurança, uma confiança, que Ah, eu até também. Se tem, eu for pensar assim, assim também, com certeza. é um, Maquiagem me dá muita confiança. Se eu tivesse que trabalhar sem maquiagem, eu acho que eu ia morrer. para mim também seria muito difícil. Então, Isso é uma maquiagem coisa que seria um elemento. e eu acho que maquiagem, e aí depende muito de cada um, depende muito do que cada um sente com isso. Tem gente que não passa e tá tudo bem, né? E tem gente que se sente melhor com e tá tudo bem também. Eu acho que a gente tem que. Eu fui uma pessoa que me descobri gostando muito de maquiagem, porque eu acho que eu fico muito apagada quando eu tô sem. Então eu gosto de me contrastar mais, assim. Eu acho que eu já falei isso para você, não sei se eu Falou, já trouxe isso aqui, da questão das minhas tias não, também, que as minhas tias, irmãs do meu pai, usavam muita maquiagem porque elas são mais parecidas comigo fisicamente. Cabelo pretinho, o cabelo delas é até mais preto que o meu, cabelo preto, sobrancelha preta e a pele mais branquinha. E a gente, quando a gente é mais contrastada, a gente sente essa necessidade, eu acho, às vezes, de estar com um batom mais forte, sabe? É, Então, isso foi uma coisa que eu senti nos últimos anos, que dificilmente eu saio sem batom. Duas coisas que se eu tivesse que escolher duas coisas
E eu vou colocar duas, não vou colocar uma só não, tá? Pode ser duas. Gente, De quem tá ouvindo maquiagem, também. de maquiagem seria batom e rímel. Ah, total. Para mim também. Porque eu não dou conta. Meus cílios é muito pequeno. Eu morro de inveja da minha filha, que a minha filha é mais velha, ela tem um cílio, gente, que ele é viradinho e enorme. Que ela já falou assim: mamãe, você sabia que outro dia chegou uma menina para mim no banheiro da escola e falou que eu perguntou se eu tava de rímel? E eu falei, não, filha, eu acho que você nunca vai precisar usar, porque seu cílios é tão bonito já. Porque o dela, ela tem, assim, ela não tem exageradamente quantidade de cílios, mas ela tem uns cílios que ele é curvado para cima já, que você vê os cílios dela e ele é enorme. Eu falo, gente, é muito lindo. Que lindo! É muito lindo. E meu cílios é bem pequenininho. Não sei se ele sempre foi, acredito que ele sempre tenha sido. Ele é bem pequenininho. Aí quando eu coloco, ó, melhora. E meu olho é caído, então tem várias coisas que a gente mexe, né? Passar os cílios dá uma levantada no olhar, porque o meu olho já é um olho que tem um formato mais caidinho, então ele já dá uma levantada no olhar, então tudo isso me ajuda a me deixar me sentindo melhor, né, gente? Eu acho que Sim. essas coisas todas estão aí para a gente se sentir melhor. O vestir tá aí Exatamente. para você se sentir melhor, né? Exatamente. É. Os dias que eu tô na fossa, que é aquele dia assim que você tá derrota em pessoa, eu passo a maquiagem para ficar em casa. Porque daí quando eu vou, sabe, lavar a mão, eu me Você olho se olha, você fala, e eu tá falo assim, melhor. não, tudo bem, é só um dia, vai passar, olha aqui, tô ainda plena, né? Dá É, uma segurança, uma confiança. Mas então verdade. é isso. Pensem aí É qual isso. seria o amuleto de vocês. Não precisaria ser algo assim que o outro vai ver, pode ser um amuleto que só seu, assim como nesse caso da Sim. minha cliente que ela usou a A lingerie por lingerie. baixo, né? Então, Uhum. qual seria assim o seu amuleto que você se sentiria segura, confiante? Gente, E sabe aí uma a coisa que eu gente pensei? pode. Legal, uma meinha de lurex, para quem gosta, ó, de aparecer um pouquinho. Total, exatamente. Até em ambientes que não são permitidos tantas cores, né? A gente pode adaptar trazendo a cor para pequenas regiões, assim, um brinco com Sim, toque de cor, a meia com toque de cor, né? O sim, batom ou um é, anel com uma pedra que tem um pouco de cor. Então é, tem como a gente adaptar em todas as situações. Para é, isso, a gente precisa entender, né, o nosso estilo. Então, esse claro, exercício vai ser bem importante para vocês pensarem aí é, no estilo de vocês, né? Qual seria esse amuleto? O que para você é muito importante que sim, seria sensacional para é, estar também no trabalho? verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada por mais um podcast. Estamos aqui. Flama Podcast. Voltamos semana que vem falando sobre brechó. É isso mesmo, Flá? É, brechó, roupa de segunda mão. Já sei aí, É, tem muita gente que tem preconceito de brechó e a gente vai é, desvendar todo esse mistério vamos aqui. desvendar, vai ser bem legal. É, Não é só sobre brechó, né? É sobre brechó e roupa de segunda mão. Então, todas essas enjoei, até de criança a gente pode falar. Eu tenho experiência no Ficou Pequeno, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso que eu acho bem, bem legal. vai ser Então é ótimo. isso. Um beijo, até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau!